Amicheiros, no talk de hoje a gente vai falar sobre um tema que deveria ser tão natural quanto respirar, mas que ainda enfrenta barreiras gigantescas: a educação inclusiva. Aliás, motivos não faltam para esse debate estar na agenda de todos nós. Segundo a Unesco, quase 1 bilhão de pessoas no mundo são portadores de deficiências físicas e ou cognitivas. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amichê Talks, o podcast da Clínica Amichê. Eu não podia falar de educação sem citar Paulo Freire. Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine. O fato é que a educação tem um poder de transformação social. Só ela permite que a gente se torne cidadãos. Ou seja, é a educação que nos ensina a conviver e interagir com familiares, colegas de escola, de trabalho, com a sociedade, cumprindo a nossa parte e respeitando a do outro. Na verdade, cada um de nós é o resultado dessas interações com uma diversidade de pessoas, culturas, ideias, valores, línguas, religiões ou raças diferentes. Cada um com as suas necessidades, identidades e características próprias, mas com um propósito único: o bem-estar do todo. É pela educação que os indivíduos se humanizam, porque ninguém nasce humano, o humano se constrói. E é a escola o primeiro lugar onde a gente é inserido na realidade do dia a dia. Os períodos de alfabetização e da primeira infância são os responsáveis por definir o indivíduo dentro da sociedade. Segundo os dados mais recentes do Censo Escolar de 2023, promovido pelo INEP-MEC, o Brasil tem aproximadamente 26,8 milhões de matrículas no ensino fundamental. Esse número inclui aproximadamente 14,2 milhões de alunos no Fundamental 1, de 1º ao 5º ano, e 12,6 milhões de alunos no Ensino Fundamental 2, de 6º ao 9º ano. Desse total, 1,3 milhão de alunos são registrados como necessidades educacionais especiais, NEE, o que representa 4,8% do total de alunos regularmente matriculados. Dentro dessas NEE, 320 mil crianças são portadoras de mobilidade reduzida ou paralisia cerebral. 285 mil apresentam cegueira, surdez ou baixa visão. Os transtornos cognitivos globais, como o TEA e o TDAH ou as deficiências intelectuais, estão presentes em 420 mil dessas crianças, enquanto que 48 mil têm altas habilidades ou superdotação. Mas vocês sabiam que no Brasil a imensa maioria, 89,3% dessas crianças com NEE, estão matriculadas em escolas regulares, segundo o censo de 2023? Isso parece fantástico, porém aqui vem a pergunta do milhão. Será que elas estão realmente incluídas? Ou apenas presentes, como quem coloca um adesivo escrito diversidade na porta da sala de aula? Bom, para começar, o que é educação inclusiva? É mais fácil definir o que não é. Educação inclusiva não é só intérprete de Libras ou materiais em braille, mas sim a reinvenção da escola para que todos aprendam, sejam eles pessoas com mobilidade reduzida, paralisia cerebral, deficiência sensorial, como cegueira, surdez ou baixa visão, deficiência intelectual, como síndrome de Down, ou com atrasos cognitivos. Ainda, transtornos globais do desenvolvimento, como os transtornos do espectro do autista, ou os transtornos específicos de aprendizagem, como dislexia, disgrafia, descalculia, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e ainda as altas habilidades e superdotação intelectuais, artísticas ou psicomotoras.
Outros grupos que também demandam inclusão são crianças em situação de vulnerabilidade social, como as vítimas de violência e trabalho infantil, e os povos indígenas e comunidades tradicionais com necessidades linguísticas e culturais específicas, além de estudantes com doenças crônicas como diabetes, epilepsia, HIV, que necessitam de adaptações físicas e de saúde que garantam o acesso a medicamentos e o suporte emocional. Agora, Mitchers, só para a gente comparar, vai. Na Finlândia, todas as escolas são inclusivas por lei. Resultado: um dos maiores sistemas educacionais do planeta. No Canadá, os professores recebem treinamento obrigatório em inclusão. Assim, 95% dos alunos com deficiência estudam em classes regulares. Portugal criou o Escolas de Referência para surdos e cegos, que está integrado ao sistema educacional geral. Mas, vamos lá, vai, nem tudo são flores. Em países como Japão, apenas 45% dos alunos com deficiência estão nas escolas regulares. E o restante ficam em instituições segregadas. E nos Estados Unidos da era pré-Trump? A qualidade da inclusão já variava drasticamente entre os estados. Em alguns lugares, autistas ainda são isolados. Agora, depois da posse do novo governo, não dá para calcular o tamanho do estrago que está sendo feito, como, por exemplo, o encerramento do Departamento de Educação, que equivale ao nosso MEC. E no Brasil? Por aqui, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, promulgada em 2015, que assegura direitos às pessoas com deficiência, proibindo a recusa de matrículas em escolas e exigindo, sob pena de multa, adaptações como capacitação profissional e tecnologia assistiva, que é o conjunto de produtos, serviços e estratégias práticas que visam promover a funcionalidade, a atividade e participação das pessoas com deficiência. Além da LBI, a gente tem a Política Nacional de Educação Especial, PNEE, de 2020, que também prioriza a inclusão em escolas regulares, mas com a flexibilidade de permitir escolas especializadas em casos graves, além de prever sala de recursos e formação específica de docentes. Enquanto a LBI é uma lei obrigatória, a PNEE é uma diretriz com margens para interpretações, gerando debates sobre inclusão plena versus modelos de segregação. Quanto à educação inclusiva voltada para a diversidade social e financeira, essa é garantida por um conjunto de normas e programas que buscam reduzir as desigualdades. Embora não exista uma legislação específica sobre o tema, a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, estabelecem princípios de igualdade de acesso e prioridade para as populações vulneráveis, aquelas que a gente falou lá em cima. Enquanto o Plano Nacional de Educação, com apoio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, direciona recursos para as regiões mais carentes, cobrindo merenda escolar, transporte e materiais didáticos. Programas como Bolsa Família, Programa Nacional de Alimentação Escolar e os repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola complementam essas ações, vinculando benefícios à frequência escolar e repassando verbas diretamente às instituições de ensino. Apesar desses avanços, desafios persistem, como a falta de fiscalização, desigualdade regional e a evasão escolar motivada por fatores financeiros. Iniciativas como educação integrada em estados como Pernambuco e Ceará demonstram boas práticas ao combinar ensino formal com atividades complementares em comunidades pobres. E mesmo com todos esses avanços, a gente ainda não tem leis específicas que tratem diretamente da educação inclusiva voltada para a diversidade de gênero, como identidade de gênero ou orientação sexual, nos moldes que existem na LBI e na PNEE. A inclusão de gênero depende de interpretações jurídicas e de iniciativas locais.
A ausência de uma legislação federal específica gera desigualdade no acesso às políticas de diversidade entre as escolas. E olha só a ironia. Enquanto o nosso país tem uma das mais avançadas políticas de educação especial do mundo, apenas 28% das escolas públicas têm infraestrutura acessível, segundo o IBGE. E, pasmem, somente 5% dos nossos professores se sentem preparados para lidar com a inclusão, segundo a OCDE. É isso mesmo, 5%. Ou seja, nós temos um manual de educação ideal, mas faltam as páginas mais importantes dentro dele. Nesse momento, Amichers, vocês devem estar se perguntando, tá, mas quais as vantagens de se estabelecer uma educação inclusiva? Talvez a principal delas seja preparar as pessoas para a vida. Afinal, conviver com diferenças desde cedo forma cidadãos empáticos, normaliza a presença do diferente, ou melhor, do diverso, e cria o real sentido de coletividade dentro de uma sociedade. Outro ponto muito importante é a melhora do ensino para todos, porque o uso de metodologias inclusivas, e eu vou falar aqui só um exemplo, como a adoção de aulas multimídias com adição de recursos modernos, beneficia a turma toda. E, por fim, vem a questão econômica. Afinal, custa 10 vezes mais manter escolas especiais separadas, segundo os dados do relatório da Unesco de 2020 e do Banco Mundial em 2018, que demonstram que os sistemas segregados exigem infraestrutura duplicada, profissionais especializados e recursos específicos, elevando assim drasticamente os gastos. No Brasil, dados do MEC, do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, obtidos em 2019, mostravam que o custo anual por aluno em escolas especiais pode chegar a R$ 25 mil, enquanto nas escolas regulares inclusivas fica em torno dos R$ 2.500, considerando as adequações necessárias. Pesquisas como a do Instituto Alana, em 2021, reforçam que a inclusão, além de reduzir custos, evita judicializações e a evasão escolar. Contudo, ainda existem desafios significativos a serem superados, como a falta de preparo dos professores, que sem treinamento adequado acabam gerando frustração tanto para eles próprios quanto para os alunos. Vocês se lembram, né? Somente 5% dos nossos professores se sentem preparados para lidar com a inclusão. Outro obstáculo sério é a infraestrutura precária das escolas, que muitas vezes não dispõem de recursos básicos, como, por exemplo, uma rampa de acesso ou materiais em braille, ou ainda intérpretes de Libra, dificultando a participação plena de estudantes com necessidades especiais. Além disso, Amichers, enquanto persistir o preconceito da parte da sociedade, sobretudo de alguns pais que acreditam equivocadamente que a inclusão pode atrasar o aprendizado dos seus filhos sem necessidades especiais, nenhuma lei ou política pública vai prosperar. E aqui vale repetir, a convivência com a diversidade só traz benefícios para todos os alunos. Para transformar a educação inclusiva em realidade, é essencial ir além do discurso e adotar ações concretas. O primeiro passo, sem dúvida, é a capacitação obrigatória e continuada do corpo docente, porque boa vontade só não basta. Os professores precisam dominar estratégias pedagógicas que vão desde técnicas de comunicação alternativa até as adaptações curriculares. Isso inclui formação em Libras, Braille e metodologias para trabalhar com alunos autistas ou com TDAH, garantindo que nenhum estudante fique para trás. Como fez a Rede Municipal de São Paulo com seu programa Professor Mediador, que oferece formação mensal em estratégias específicas, desde o uso de pictogramas para alunos autistas até técnicas de ensino multissensoriais para estudantes com dislexia,
sempre com a participação ativa de pessoas com deficiência como instrutores. Mas conhecimento sem recursos é insuficiente. Por isso, a segunda dica é destinar verbas específicas para a inclusão. Recursos financeiros, quando bem aplicados, transformam a realidade. Um exemplo inspirador vem da Escola Municipal Antônio Farias, em Recife, que criou uma sala de recursos multifuncionais completa, com impressora Braille, softwares de comunicação alternativa, além de estabelecer parcerias com universidades para obter terapia ocupacional gratuita e organizar um sistema de transporte adaptado, compartilhado entre as escolas do bairro. A terceira frente é a tecnologia assistiva, uma poderosa aliada nesse processo. O Centro de Educação Infantil Helen Keller, em São Paulo, utiliza tablets com o aplicativo Livox para permitir que alunos com paralisia cerebral se comuniquem, enquanto a Escola Estadual Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, criou um inovador Clube dos YouTubers, onde estudantes surdos produzem vídeos acessíveis com legenda e voice-over. Em Minas Gerais, o projeto Mão na Massa está revolucionando o ensino de robótica adaptada para cadeirantes. Enfim, amitiers, a inclusão só se consolida quando toda a comunidade está envolvida. Isso significa ouvir alunos com deficiência e as suas famílias no planejamento escolar, promover workshops para pais e professores sobre diversidade e direitos e criar projetos colaborativos, como oficinas de acessibilidade ministradas por estudantes com e sem deficiência. Esse envolvimento da comunidade é o quarto pilar essencial. A Escola Federal Tobias Barreto, na Bahia, inovou ao criar o Dia da Inclusão mensal, um evento que inclui desde circuitos sensoriais para os pais experimentarem os desafios enfrentados pelos seus filhos, até feira de profissões que destacam adultos com deficiência bem-sucedidos, além de multirões para a produção de material adaptado como livros táteis. O resultado fala por si. Na Escola Estadual Carlos Chagas, no Espírito Santo, a implementação sistemática dessas práticas resultou em uma redução de 92% na evasão de alunos com deficiência, melhora de 40% no desempenho geral das turmas e o reconhecimento com o Prêmio Nacional de Educação Inclusiva de 2022. Para escolas que desejam começar essa transformação, o caminho é claro: identificar uma necessidade urgente, como, por exemplo, acessibilidade física, organizar rodas de conversa com toda a comunidade escolar, estabelecendo parcerias locais com universidades e empresas e implementar mudanças graduais, porém consistentes. Uma iniciativa por mês, seja uma capacitação específica ou uma adaptação de espaço físico, já vai fazer a diferença. Afinal, inclusão não é favor, é direito. E direitos se garantem com ações. E educação inclusiva não é sobre aceitar as diferenças, é sobre celebrar que o mundo é diverso. E aí, amitié, qual a sua experiência com inclusão? Você conhece alguma escola que acertou na receita ou só projetos engavetados? Compartilha nos comentários. Ainda falta muito, mas vamos transformar esse papo em ação. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.